Bom dia, povo de Deus. Aqui estou, lendo a palavra do Senhor no livro de Gênesis, de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 32. E, que ali, Davi se dispôs a lutar com Saul, E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra estes filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançaram-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E ali, Davi saiu para a luta. Davi saiu à luta contra aquele filisteu. E o texto nos diz, que porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, o filisteu afrontou o exército do Deus vivo, E Davi disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, por certo me livrará também da mão desse filisteu. Que coisa maravilhosa, Nós temos a certeza que vamos lutar e o Senhor vai nos fazer vencer contra, o inimigo. Então nós temos que sair com o nosso coração alegre, feliz, porque nós sabemos que vamos lutar contra, aqueles que nos querem mal, aqueles que nos querem ver caído, E vamos vencer, assim como Davi foi e venceu, Davi foi e venceu lá no finalzinho, O filisteu disse a Davi, disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e te darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas feras do campo. Só que foi ao contrário, em vez de ser os filisteus que deu, Davi, as bestas feras do campo, foi Davi que deu, o filisteu, as bestas feras do campo. Foi Deus transforma, Deus muda o quadro. Pode estar favorável para o outro, mas se Deus quer virar para o nosso lado, Ele nos dá a vitória para que nós saímos vencedores e os filisteus caiam por terra, aqueles que nos querem mal, aquele, que vem somente para lutar contra nós. Sabemos que nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos guia, que nos dá a vitória. E aí diz no verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que Deus maravilhoso é esse nosso, porque a gente pode até saber que se a gente entrar numa guerra sozinho, nós não iremos vencer. Mas quando o Senhor nos capacita, o Senhor nos chama para guerrear aquela guerra, o Senhor nos dará a vitória. O Senhor nos dará,
né? Ele vence a guerra por nós, o Deus de Israel a qual nós servimos. Que Deus grandioso é esse, né? E no 47 diz: E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Deus nos entrega a nossa batalha, a nossa guerra, Ele nos entrega nas nossas mãos, porque nós sabemos que se nós formos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, né, Deus, a gente vamos vencer essas guerras. Então pode se levantar a guerra sobre nossa vida, pode levantar o que for sobre a nossa vida, que o Senhor nos dará a vitória. O inimigo pode até pensar que estará ganhando, mas nós sabemos que quem vence a guerra por nós é o Senhor Jesus. Amém? Fique com essa palavra. E se você quiser ler 1 Samuel 17, do versículo 32 em diante, leia esse texto, vai lá, toma esse texto para si e você saberá que verdadeiramente Deus é conosco, Deus cuida dos filhos dele, aquele a quem ele chama, ele capacita. Davi não tinha possibilidade nenhuma de lutar com aquele filisteu, porque as armaduras que vestiram nele, ele tirou, porque não cabia nele, ficava grande, né? Mas ele foi em nome do Senhor Jesus. Ele foi somente com uma funda e com as pedras. E ali ele venceu, né? O Senhor venceu essa guerra por ele. Então pense nisso nesta madrugada, pense nisso e fala com o Senhor: Senhor, a guerra é o Senhor que vai vencer. O que eu tenho que fazer é o Senhor que fará no meu lugar. Eu só estou aqui porque o Senhor me mandou eu vim. Se o Senhor me mandou eu vim, o Senhor me garante, então vença a guerra por mim, que a guerra vai ser vencida em nome de Jesus, amém? Se essa palavra falou contigo, compartilhe para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra e deixe seu joinha lá, né? Para que o YouTube possa entender que essa palavra é uma palavra boa, é uma palavra vinda da parte do Senhor. Amém? Tenham todos um bom dia na presença do Senhor, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E se quiser pedir oração, fazer um pedido de oração, só deixar nos comentários que eu estarei orando para cada uma pessoa que colocar aí o comentário que deseja uma oração. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.